No meu podcast de hoje vamos trazer um aventureiro. 80 expedições pelo mundo. Atravessou o deserto do Saara a pé. Andou de bicicleta pela África. Fez muitas viagens, sempre sozinho. Vamos conhecer a lenda, até porque foi repórter, inclusive de rádio, né? Quando saiu daqui a primeira vez e aproveitou e contava a sua história através das ondas do rádio. O Toco Lenzi. Toco, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui, e quero agradecer ao Alexandre Guerra, que proporcionou que tu viesse, e também Carlos Augusto Fiorioli, né, que trouxeram o Toco para cá. Toco, 80 viagens, 80 expedições, é isso? Fez pelo mundo? Exato, eu comecei a viajar na minha juventude, com 13 anos de idade. Depois eu fui nessas viagens, eu migrei do Brasil, comecei a trabalhar fora, e como fotógrafo eu comecei a montar expedições, né? Principalmente a primeira, né? Eu tinha 21 anos em 1989 e eu fui para a África pedalar da Nigéria até Burkina Faso. Nessa viagem eu fiquei 6 meses, 2.200 quilômetros, e assim, né, a minha vida ela foi me profissionalizando na fotografia, e também como cinegrafista, diretor de documentários, e eu fui viajando pelo mundo, e aí, hoje eu contabilizo isso, 80 países. Acho que eu parei de contar, acho que uns 70, 80 expedições, até culminar nessa segunda volta ao mundo de moto agora. Agora, Toco, tu é natural da onde? Eu nasci em São Paulo. 12 de março de 1966. Eu falo que eu sou paulistano da gema porque eu nasci no hospital no Bexiga. Hospital Bexiga. E por que essa paixão aí por viagens e expedições? Eu acho que a minha paixão por viagens ela começou muito cedo por uma influência dos meus pais, que eles compravam todas as enciclopédias possíveis na época, que era o que a gente podia viajar, né? Quando eu abri aquele atlas geográfico e via os mapas, né? Eu olhava e eu fui me apaixonando pelo mundo, vendo os mapas da África, principalmente da África, eu falava, uau! E com 13 anos de idade, eu tinha um cunhado que morava em Campinas, em São Paulo, e ele tinha um serviço médico-biográfico que tinha umas combis que viajavam prestando serviços. Então, o que acontecia? Todas as férias eu ia para lá e embarcava nessas combis viajando. Então, de 13 até os 14 anos, eu fiz várias viagens e assim, viajando ali, né, com essa Kombi, passando pelos lugares. Imagina um moleque com 13 anos de idade, né? Nós estamos falando de 1979. E eu fiquei, naquele momento, pela janelinha da Kombi ali, vendo aquelas imagens, aquilo foi me cativando a conhecer lugares e pessoas. E logo depois, com 15 anos de idade, eu faço a minha primeira grande viagem com um amigo, que naquela época ir para Machu Picchu, para o Peru, era uma febre, né? Ia de trem, saía de São Paulo, ia para Bolívia. E eu consegui, nessa ida da primeira vez, um passaporte, porque você tinha que tirar o passaporte. Minha mãe convenceu meu pai, minha mãe adorava isso, meu pai já era um italiano mais difícil, ele queria que eu continuasse o negócio dele. E eu, nessa primeira viagem, eu tenho meu primeiro passaporte, e ali vinha um carimbo: viaja desacompanhado, autorizado pelos pais. Então, esse com 15 anos. Com 15 anos. Aí esse passaporte foi o passaporte meu da liberdade, né? Porque eu podia, quando eu fiz essa primeira viagem ao Peru, eu voltei, passando pela Bolívia, eu comprei um monte de casaco boliviano, que era chompa, era um casaco de lhama, e quando eu voltei para São Paulo, eu vendi tudo isso no colégio muito rápido. E o que acontece é que eu falo, uau, isso aqui dá grana. E em um ano e meio eu fiz mais de 10 viagens. Não, em um ano e meio eu fiz mais de 10 viagens para Bolívia para trazer casacos. Eu virei um comerciante de casacos bolivianos. Ia como? De ônibus? Ia tudo. Não, era trem. Você saía de São Paulo, ia para Corumbá de trem, depois pegava o trem da morte para Santa Cruz, fazia um bate-volta de avião com o lote aéreo boliviano, Santa Cruz, La Paz, e retornava. Tudo isso em 7, 8 dias. Eu ia, voltava com 80, 90 casacos e vendia tudo. Sozinho, tudo isso sozinho, sempre sozinho. Agora, diz que o teu pai queria que tu seguisse a carreira dele. Qual que era a profissão do teu pai? Meu pai foi militar durante 30 anos e em 1966 ele inaugurou uma das choperias mais tradicionais de São Paulo, que era o Amigo Léo. E ele, até 1990 ele tocou esse negócio. Meu irmão também tocou com ele, e eu, durante as viagens, também era meu porto seguro. Eu voltava e sempre tinha um trabalho ali. Mas como eu comecei a desenvolver essa história de comercial, eu sempre estava vendendo alguma coisa, eu sempre tinha dinheiro para fazer as minhas viagens, né? E foi assim até 2019, que o Brasil passava por uma crise econômica
que não é novidade, mas naquela época a gente tinha 3% de inflação ao dia. Eu lembro que na Choperia o cardápio era escrito a lápis, porque um preço era de manhã e outro preço à tarde. A gente tinha que pegar o dinheiro e aplicar no overnight, cara. Era um negócio absurdo. Isso que ano? Isso 1985. Então, eu já fazia naquela época, eu tinha alguns vizinhos que eram pilotos de helicóptero e eu comecei a fazer a parte teórica de piloto privado, piloto comercial e voo por instrumentos. Só que eu não tinha dinheiro para fazer os voos e eu falei, quer saber, eu vou migrar para os Estados Unidos, lá eu trabalho e tento fazer os voos. E quando eu faço isso, eu vendo minha moto, eu vou para os Estados Unidos, vou para New Jersey e começo a trabalhar na construção civil para tentar fazer dinheiro. Eu como fico todo brasileiro. Como todo brasileiro, né? Naquela época. Era o início na história dos mineiros indo para lá, em Nova York, em New Jersey. E aí o que acontece é que depois de um ano eu falei, cara, eu não vou conseguir ganhar dinheiro para pagar voo de helicóptero. Eu peguei todo esse dinheiro e saí viajando de carona pelos Estados Unidos. E aí todo esse dinheiro que eu ganhei lá, eu gastei viajando. Primeiro foi para a Rota 66. Naquela época, né? Nós estamos falando de quase 40 anos atrás. Eu cruzei de carona tudo de Nova York até a Califórnia, depois eu vim até Miami também de carona. E volto para o Brasil. Quando eu volto, né, meu pai fala, cara, peraí, né, você foi para lá, não virou piloto. Eu falei, olha, gastou pai, dinheiro? Não, eu gastei tudo. E o que sobrou era o lançamento do forno de micro-ondas, cara. E o que sobrou, eu comprei um forno de micro-ondas para minha mãe. Aí eu chego em casa e ele falou, mas e agora? Eu falei, olha, pai, tudo o que sobrou tá nesse micro-ondas que eu trouxe para minha mãe. Minha mãe é amarradona, né, porque eram os primeiros micro-ondas. E aí quando eu volto quando termina essa viagem, eu já estou apaixonado por viajar, né? E aí começou um projeto que chamava Projeto África, 1988, que eu queria cruzar de Angola e até o Senegal, passando por 18 países de moto. Estavam chegando as primeiras motos Teneré no Brasil, da Yamaha, eles me deram uma moto e eu comecei a fazer viagens e comecei também a filmar e fazer alguns programas de TV. Patrocinado. Na verdade, eles deram a moto e nós pagamos uma parte dessa moto. E a gente começou a viajar, era uma dupla, eu e meu amigo Paulinho, e a gente começou a viajar. Nós viemos até Rondônia, aí nós começamos a fazer uma coisa investigativa, porque os índios suruís estavam trocando árvore, derrubando árvore, e os diamantes ali dos suruís, em troca de grana. A gente conseguiu filmar isso, mas quase, né, chegou uma noite que a gente estava numa cidade chamada Espigão do Oeste e falaram assim, ou vocês saem daqui agora ou eles vão simular um acidente com você. E ali a gente sai com as motos e volta para São Paulo. Então começa já essa minha veia jornalística eu não sou jornalista, eu nunca fiz uma faculdade e também eu nunca fiz algo ligado ao vídeo, tudo foi autodidata. Aprendendo em loco, na prática sempre. Eu volto para São Paulo, entra o Plano Collor e acaba com toda essa viagem, não conseguia nenhum patrocínio. Eu vendo essa moto, compro uma bicicleta e vou para a África fazer, né, essa minha primeira grande expedição solitária, né, saindo da Nigéria, indo até a Costa do Marfim, atravessando esses países de bicicleta. O que tu aprendeu, o que tu viu na África? Olha, o continente africano ele é grande, né? São 54 países atualmente. Eu hoje, com 60 anos, né, há 40 anos eu comecei a frequentar o continente africano. Então, você tem a África, essa África subsaariana, né, a Nigéria, o Benin, Togo, Gana, né, que tem uma ligação histórica com o Brasil. Né, os primeiros escravizados saíam de lá, né, para vir para o Brasil. Depois você tem a parte do Saara, a parte berber, onde eu atravessei a pé. Então, eu acho que sempre que eu chego no continente africano, né, agora nessa volta ao mundo de moto, eu passei por lá, e sempre que eu entro no continente africano, eu me sinto em casa. É algo que me dá, por mais das dificuldades que existam, eu me sinto em paz, eu me sinto em casa. Não te sente também inseguro, porque lá em alguns lugares é perigoso. Existem guerras civis históricas que ainda não acabaram. Para quem viveu a infância, a juventude, né, em São Paulo, lá é perigoso, cara. Mesmo? Em nenhuma parte... eu não gosto de falar muito disso, mas assim, toda a violência que eu sofri, eu já fui furtado, roubado e sequestro relâmpago. Tudo isso aconteceu em São Paulo. Então, quando as pessoas falam, eu nunca, em nenhum lugar
do mundo eu fui furtado. Nenhuma violência dessa aconteceu comigo em mais de 80 países que eu conheço. Então, o que eu falo quando as pessoas... Eu estou na África, Toco, você não está com medo? Eu falo, não, eu estou rezando por vocês aí no Brasil. Né? Porque, vocês deveriam estar com medo. Não, eu tenho medo de vocês, o que vocês passam aí, né? Então é isso. Eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares e nunca passei. Então, quando eu me senti mais seguro agora na Ucrânia do que em São Paulo. Esteve na Ucrânia agora há pouco? Sim, eu tive em setembro do ano passado, eu estava na Ucrânia. E como é que é lá? Bom, eu tenho que contar um pouco do contexto disso para estar na Ucrânia, né? Quando eu resolvi fazer essa viagem de moto pelo mundo, dos lugares que eu atravessei foi a Rússia, e a Rússia em guerra em 2024. Então eu entendi o lado russo, o que estava acontecendo. Bem recebido? Fui super bem recebido, né? Uma coisa que a gente tem que separar bem o que é o governo e o que é o povo. Né? O povo russo me recebeu muito bem, agora o governo... Né, é outra história. É outra história. Então, na Rússia você não vê a guerra, né? Não via. Agora que começaram os ataques ucranianos em solo russo. Então, o que aconteceu? Quando eu estava atravessando, né, voltando, essa volta ao mundo, ela saiu do Brasil, atravessou a Oceania, o sul da Ásia. Aí eu estava saindo da Ásia em direção à Europa. Quando eu cheguei num ponto, eu encontrei um motociclista ucraniano. Eu não pensava em ir para a Ucrânia e ele me contou um pouco dessa história. E eu estava com um probleminha na moto e eu falei, nem vou para a Ucrânia. Mas aí resolvi esse problema, eu cheguei na Bulgária num ponto, falei, uau, eu vou até a Ucrânia. Eu sei que não pode entrar, mas eu vou tentar. Eu fui até a fronteira da Romênia com a Ucrânia, expliquei, né, para os oficiais de fronteira, porque, cara, eu chego da Rússia com 6 vistos no passaporte. Para entrar num país que está em guerra contra a Rússia. Mas eu expliquei que eu estava ali para ouvir... Falando inglês. O inglês é a língua, né, oficial, digamos assim, de viajantes. Do mundo. E aí esse oficial acreditou na minha história, que eu estava ali para contar a história deles. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda na Ucrânia, né, mas eu sabia que eu tinha uma missão ali, eu não sabia qual. E eu contei exatamente isso para ele. Eu vim aqui para ouvir o lado de vocês. Eu já passei pela Rússia, estou dando uma volta ao mundo e eu queria entrar na Ucrânia. E eu fui aceito, eu entrei na Ucrânia. Logo que eu entrei, eu recebi um recado de uma brasileira, uma ucraniana brasileira, porque ela viveu muitos anos aqui, e ela retornou para a Ucrânia para lutar pelo país dela. Tá? Então ela falou, vem para Kiev, a capital da Ucrânia, vem aqui porque tem muitos ucranianos, você só vai entender a guerra vindo para cá. E aí eu me desloco para Kiev e ali fico 2 meses e eu acabo conhecendo toda uma comunidade que fala português, né, ucranianos, os que moraram no Brasil, embaixadores da Ucrânia em países de língua portuguesa, e ali eu começo, né, a utilizar a mídia social para contar a história dessas pessoas, né? Eu contei a história da Ucrânia e a história de que cada um estava vivendo lá por esses personagens, né? Foi no Instagram e ali só nesse momento foram 6, 7 milhões de views dessas pessoas contando para o Brasil a história deles, porque a guerra está muito longe da gente, né, do Brasil, e a gente não sabe o que está acontecendo na Ucrânia. Então foi a forma de que eu entendi que a minha missão era essa. Para as pessoas que estão nos acompanhando e querem ver esse depoimento, está onde? Como acessam isso? Meu Instagram é o @toculense, e ali é só você navegar pelo feed ali que você vai entendendo toda essa viagem e a parte ucraniana também. Eu quis fazer uma coisa linear na Ucrânia, então eu entrevistei esse senhor que falava muito bem português, tinha uma ligação com a língua portuguesa. Ele conta a história da Ucrânia, de todas as invasões, e depois eu fui entrevistando as pessoas, inclusive uma brasileira que casou com um ucraniano e tem uma nenê e está morando em Kiev durante, né? Ela estava na maternidade tendo filho quando um míssil caiu no hospital. Então eu fui contando a história através deles. Que história legal. Esse programa nós estamos gravando aqui na Oral Unique, né? O nosso prédio aqui. O Sicredi é o nosso patrocinador, Quicão Restaurante, Santa Clara Máquinas e Mogel 40 anos. São alguns dos apoiadores desse projeto. Agora, Toco, tu tem muita história, né? A gente vai relatar aqui histórias porque tu conhece 80 países em expedição. Eu queria que tu relatasse alguns, pelo menos, momentos mais marcantes na tua vida. Que tu diz, cara, esse aqui foi algo muito diferente que eu só vivi por estar nesse momento. Algumas delas, pelo menos.
O que eu digo sempre assim, as câmeras, as lentes me levaram pelo mundo, né? Porque no momento que eu fui me tornando um profissional cinegrafista e um profissional cinegrafista que vai para lugares hostis, os canais de televisão começaram a me contratar para fazer projetos especiais, né? Então a grande maioria dessas expedições também não foi em solitário, foi em equipe, equipes pequenas, né? Mas em equipes para gravar essas expedições inusitadas, assim. Então, que acho que eu vou falar três viagens que me marcaram muito, né? A primeira delas foi fazer a volta ao mundo, né, com o Amir Klink na Calota Polar. Eu fui contratado pelo canal National Geographic para documentar essa viagem, que seria a primeira volta ao mundo sem escalas. Foi uma viagem que durou 5 meses, entre a saída de Paraty, a ida até a Antártica, a preparação do barco e fazer a volta ao mundo na Calota Polar. Deve ter sido Foram fantástico. 88 dias no lugar onde se formam as tempestades no mundo. Então, o que acontece? Você veleja num lugar que não existe nenhuma rota de navio, você assina um documento que, se o barco afundar, você assume o teu risco, porque não vai ter nenhum resgate. Né? E ali é onde desprendem também dos glaciares esses gelos pequenininhos, esses pequenos icebergs. Os icebergs. A gente vai batendo neles no caminho, né? E assim, você tem ondas todos os dias de 5 metros e nas tempestades maiores, né, até 15 metros de onda. Então, foram 88 dias vivendo, né, nessas condições. As pessoas às vezes perguntam, mas não para à noite? Não para à noite. É um lugar sem escalas. A gente está na beirada, né, do gelo antártico. Então foram 88 dias nessa travessia. E essa viagem me marcou muito porque eu tive que usar toda a minha parte psicológica para aguentar, né, essas condições, e sabendo que a qualquer momento o Amir Klink construiu um barco muito robusto, né, de alumínio. A gente bateu em vários pequenos icebergs. Os radares detectam os maiores, mas esses pequenos que a gente chama capô de fusca, eles ficam assim, eles derretem, mas eles ficam bem na superfície e eles são muito duros. Então a gente batia, né, e eu dormia na proa e eu ouvia aquele barulho batendo do gelo. E arranhando eu vou o barco. contar uma coisa que eu não contei. Eu pensava assim, cara, se esse veleiro afundar, não tem resgate. O que adianta a gente pegar o barco salva-vidas e ficar aqui sofrendo? Então eu tinha na minha cabeça assim, se esse casco arrombar e começar a afundar, eu tiro minha roupa e pulo pelado na água, porque é só 3 minutos. Juro, eu tinha esse briefing. A gente vai brincando. Quando você está 80 dias confinado, vai mudando a cabeça. Então eu comecei a entender também, né, se a gente for pela história, né, os grandes... Melhor do que morrer de fome, de frio em cima de um Porque barco. você não vai, ninguém vai te resgatar. Não adianta, né? Não vai resgatar. Então eu fui desenvolvendo essa... Falei, uau! Bom, resumindo, foram 88 dias depois, nós fizemos essa primeira volta ao mundo sem escalas, só 5 pessoas fizeram isso no mundo. Logo depois eu volto dessa viagem, eu nem me recuperei bem de estar nesse lugar, e aí tem um novo contato para ir gravar. Tinha alguns índios na Amazônia, no Vale do Rio Javari, que recém-contatados, os índios Matis, Canamaris e Curubos e Marubos, uma expedição médica que estava indo para lá para descobrir o porquê esses indígenas estavam morrendo de hepatite delta D, porque eles já tinham sido vacinados para hepatite B. E quando você é vacinado com hepatite B, você não desenvolve a delta. E eu fui contratado para fazer, filmar, documentar essa história. Ali então eu saio de uma volta ao mundo no gelo antártico e entro no calor amazônico, né, por mais de 3 meses também num 3 barco. meses. 3 meses num barco para cruzar a Amazônia, né, o Vale do Rio Javari, dentro dos índios isolados. E tem uma história interessante, porque eu estava tão traumatizado de dormir numa proa de um barco, cara, porque aquilo batendo, foram 88 dias O ouvindo pior gelo. lugar para dormir Era no um barco é na trauma. proa. Na proa, mas um barco que vai cruzar um rio, cara, o rio não tem onda. E quando eu chego lá, o diretor-geral da história, que era o Sidney Possuelo, né? Ele era chefe, ele foi presidente da FUNAI e depois chefe do Departamento de Índios Isolados, um indigenista que fez os primeiros contatos com os índios. Depois dos Vilas Boas, ele era a pessoa mais importante em contatar índios isolados.
E ele chega e fala para mim, você vai ficar na proa? Aí eu falei, não, na proa eu não fico. Eles queriam me colocar na proa do barco. Aí ele falou, esse cara é maluco, né? Por que ele vai ficar na proa, né? O melhor lugar do barco ali naquele momento no rio, né? Então eu falava, não, na proa eu não fico, por causa desse trauma, né? Bom, 3 meses depois nós ficamos nessa expedição. Quando eu volto, eu falei, chega, eu agora preciso... Eu vinha de anos em expedições muito difíceis, e eu falei, eu ia fazer 40 anos de idade, e aí o que falam é que 40 anos a gente tem uma crise, né? E eu abri o mapa da África, e eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem que eu vou voltar às minhas origens de mochileiro, né? Quando eu viajava na minha juventude. Vou de férias. Exatamente. Aí eu falei, quer saber, eu vou montar uma viagem dos 40 aos 50 anos. Então eu olho o mapa da África, eu vejo a Mauritânia, né, no Saara, a capital chama-se Nouakchott. Do outro lado eu olho a Tunísia, no mar Mediterrâneo, no meio disso tudo tem a Argélia, e isso tudo dava 6.000 quilômetros. Eu falei, quer saber, eu vou atravessar isso a pé. 6.000 quilômetros? Eu falei, vou fazer por etapas. Todo ano eu vou para lá, eu ando 500, 600 quilômetros. Em 10 anos eu completo. Quando eu fizer 50 anos, eu não tive crise dos 40. Essa era a ideia. E nesse momento eu começo a falar, eu começo a pensar como é que eu vou atravessar, né, essa primeira etapa. E eu encontrei um senhor que fazia carros à vela, o IndyCar. Eu falei, olha, eu preciso desenvolver uma charretinha para eu puxar, né, que seja tubular, e ali nessa charretinha eu coloco o painel solar, eu coloco água, tinha até uma biblioteca com livros. Então a gente desenvolveu esse carrinho, né, tubular, e eu embarco... Qual país? Eu fui atravessar a Mauritânia. A ideia era começar na Mauritânia. E como eu queria voltar às minhas origens, que naquela época a gente não tinha informação, nada, eu falei, eu vou sem informação alguma. Eu sabia que eu tinha a informação mais importante era conseguir o visto, que isso era dado no Senegal, e depois eu falei, ali para frente eu não sei o que vai acontecer. E aí eu saio daqui com 200 quilos de carga, embarco para Fortaleza. Fortaleza tinha um voo da Transporte Aéreo do Cabo Verde, vou até Mindelo, de Mindelo eu embarco para o Senegal. Ali eu tiro o visto da Mauritânia, eu com 200 quilos de carga, entro da Mauritânia, vou até a capital, monto minha charretinha, e aí é uma longa história de 2.500 quilômetros de travessia a pé em 3 etapas. A pé? A pé, sempre a pé. Tu teve um momento, comprou um dromedário, é isso? O que aconteceu? Nessa primeira... Chucro ainda. Não, a verdade é assim. Vou tentar, né, geograficamente posicionar as pessoas. Quando eu comecei essa viagem né, que ligaria o Atlântico ao Mediterrâneo a pé, a primeira etapa ela era numa parte do Saara que a areia é mais dura e eu conseguiria atravessar puxando essa charretinha. Então, quando eu cheguei ali, eu fiz a travessia até Atar, que é no centro da Mauritânia, e eu fui conhecendo pessoas nesse caminho. Eu fui conhecendo pessoas e mauritanos mesmo, e esses mauritanos, quando eu terminei essa viagem, no final fiquei famoso na Mauritânia, porque tinha um maluco, ele falava assim, o cara tá atravessando a Mauritânia com um carrinho de sorvete, porque eu puxava aquele carrinho, parecia um carrinho de sorvete, né? E as pessoas começaram, durante a travessia, a parar e me dar comida, me dar água, né? E durante 3 meses... Os locais, todo mundo, né? E eu conheci especialmente uma pessoa chamada Nema, que ela, a cada 3, 4 dias, ele mandava comida por um táxi para me encontrar, né? E vinha com uma cesta ali de comida, de tâmara, de tudo. E o que acontece? Quando eu terminei a primeira etapa, a segunda parte, que seria o outro ano, era só dunas. Não tinha como eu atravessar com o carrinho. Era impossível. Areia fofa. Areia fofa, era impossível atravessar com o carrinho. E o Nema, eu faço um contato com ele, né? E falo, puta, Nema, como é que eu vou fazer? E ele chega e me manda uma resposta assim, eu já sei como você vai fazer, pode vir para cá. E eu sempre viajava, eu ganhava dinheiro durante o ano, e eu sempre ia no inverno saariano, que é de dezembro até março, porque é a única hora que dá para você atravessar o Saara sem calores de 50 a 60 graus, né, de temperatura. Então eu chego em Atar, e assim, eu não fico... Olha, como vai ser? Eu vou exatamente no meu instinto. Eu falei, eu confio no Nema e vai dar certo. Quando eu chego lá na cidade de Atar, no meio do Saara ali, eu chego na cidade de Atar, nós vamos para uma vila chamada Zarga, nas montanhas. E aí, puta, assim, 4 horas para chegar ali, atravessando, né, pedra, uma pedraria, a gente chega numa vila no meio do nada, com uma duna, uma montanha maravilhosa. E ele falou, aqui vai estar a sua equipe que você vai atravessar.
Aí eu falei... Equipe? Equipe, né? Eu viajo Ele sozinho. falou... E aí foi uma história incrível, né? Que parece um filme. Eu entro assim numa tenda e estão ali 6, 7 mauritanos, né? Com as roupas... Típicas. E é sempre no chão, tudo acontece no chão, né? Nos tapetes ali, tomando chá. E assim, a minha equipe estava ali, que era um cameleiro, que era dono de dromedários. Estava ali o meu guia, que era da Frente Polisário. Ele era um ex-militar que tinha lutado na guerra, né, do povo saharaui contra o Marrocos e contra a Mauritânia, porque onde a gente ia atravessar era uma parte de campo minado da guerra. E ele, como militar, conhecia os caminhos. E estava ali também o meu cozinheiro, né, que iria ser o cozinheiro da expedição. E ali começa uma negociação, né, uma negociação árabe não é algo simples, as coisas demoram, eles não têm pressa de fechar negócio nenhum. O que eles querem é conversar, o que eles querem ter essa, né, tomando chá, e assim, nunca você fecha o primeiro preço. Um dromedário, né, um dromedário custa 2 mil euros, vai, 12 mil reais. E um dromedário educado, porque o chucro, o que não foi educado, ele não carrega carga. A gente precisaria levar água, né, a gente levou água, tudo que a gente precisava para a travessia. Essa travessia iam ser 630 quilômetros. 600. A gente tinha data de saída e não tinha data de, né, quando que isso ia terminar. Então, resumindo, comecei a negociar tudo isso. Eu comprei 3 dromedários. Né? Eu falei, eu vou alugar. Eles, não, você tem que comprar. Vou fazer o quê depois? Se o dromedário morrer no meio do caminho. E aí eu também tenho um sangue comercial, eu sempre fui comerciante. Eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, o pagamento de vocês é os dromedários. Né? Se no final da expedição os dromedários estiverem vivos, vocês ganham. O dromedário é de vocês. Por que eles não queriam alugar? Porque um dromedário podia morrer no caminho e o problema era deles e não meu. Então, eles iam ter que resolver. E comprando o dromedário, se algum morresse, eu teria que comprar outro. Bom, finalizamos essa expedição e os dromedários, né, o pagamento foi os dromedários. Nós fizemos essa viagem em 45 dias e foi uma das viagens mais malucas da minha vida. Né? A gente não tinha sem pressa nenhuma. Sem pressa, sem GPS, e só o Saleh, que era meu guia, né, fazendo... para lá. Para lá, mas assim, se desviava pelo caminho. E eu falava, cara, porque assim, no deserto a localização você tem o sol nascendo aqui, o sol se pondo aqui, nós estamos indo para o norte, e aí de repente a gente desviava o caminho. Eu falava, pô, Saleh, tá desviando o caminho. Ele falou, porque o próximo poço tá naquele lugar, porque a gente tinha que carregar a nossa água. Tinha um dromedário, caixa d'água. Tinha poços. Sim. E assim, a gente não tinha um GPS, a gente ia navegando e ele pegava um ponto de uma árvore que ele conhecia, tudo, e assim, 5, 6 dias depois. Em cima do dromedário, vocês não, puxando. Tudo a pé, só a pé. Tudo o dromedário só para carregar o material. Exatamente. Não dá para dar uma carona, Não, a minha ideia era a pé, sempre foi a pé. Eu não queria nem ir no dromedário. A coisa mais horrível que existe é andar em cima de um dromedário. Você está navegando, aquele passo dele é horrível. Né? E meu projeto era Saara a pé. Bom, e a gente chegava no poço e carregava, né? Tinha um dromedário caixa d'água, que esse dromedário era o Missier, que eu chamava de Missier, porque ele era o dromedário mais cordial de todos, então a água estava ali, porque era o nosso bem mais precioso, e assim chegava no poço, carregava, e quando a gente chegava nesse poço, eu falava que eram momentos bíblicos, cara. Porque você chega ali, tá, aquele turbante. Um nômade berber ali com aquela roupa, né, com dromedário no poço pegando água, cara. E aquele poço tem 300 anos, né? Então foi assim que foi essa travessia. Poxa, quanta história legal, rapaz. Olha, antes, só lembrar de que esse programa também tem o patrocínio da Tradição Digital. Abraço para Adriano, lá de Arroio do Meio, Casa do Ciclista, Mepase, CFC Vitória e Mercadão dos Óculos, né? Os nossos apoiadores aqui no programa. Tu sabe bem o que é, né? Fazer qualquer projeto tem que ter os patrocinadores e apoiadores, que tu sempre teve. E teve boas influências também, né? Durante a vida. Eu sei que tem uma foto tua com um Pelé. É IA ou é real essa foto? Bom, é assim, essa coisa do patrocínio, eu nunca tive muito patrocínio na minha vida. Tudo foi o dinheiro que eu ganhei e eu gastei nessas viagens. Sempre então, eu estou dando essa volta ao mundo sem patrocínio algum. Tá brincando? Sem patrocínio algum. Eu acho que assim, as empresas não entendem muito. Era muito difícil em 1990 você chegar numa empresa... Não tinha rede social, né? Não tinha rede social. Não tinha uma cultura de viajantes pelo mundo. Não existia isso. Tinha 2 ou 3 viajando pelo mundo. Então, em 1990, você chegar numa empresa e falar assim, você não quer patrocinar uma viagem que eu vou atravessar o Saara de carro à vela na Argélia? E a Argélia estava em guerra.
Imagina, hoje as pessoas. Eu patrocino porque vai criar uma história, né, que vai ter uma polêmica. Então, eu nunca. Eu digo que 90% das minhas viagens eu mesmo banquei com o meu trabalho. Eu banquei com o meu trabalho e com o meu sonho. Então, eu fui meu principal patrocinador. E eu sou super feliz por isso, porque eu nunca, né, deixei de realizar por falta de grana. Mas eu trabalhei muito para fazer esses projetos. Né? Eu trabalhava 8 meses e eu ia para a África e torrava toda a minha grana nessa viagem. Tá? Então, o que aconteceu? Na travessia do Saara, durante um período, eu vi que existia 200 quilômetros ali que era maravilhosos, assim, chamava de Disneylândia do Saara. Tinha duna, tinha parte de pedra, tinha salar. E eu criei um projeto e eu levei durante 2 anos brasileiros para andar no Saara. Então, eu levava 10 pessoas, eles andavam esse trecho comigo. O que eu ganhava, né, que eu cobrava, né, pela minha experiência de levá-los até lá, terminava a viagem, eles voltavam e eu ia para a minha viagem subsequente. Então, durante 2 anos também, levar os grupos me financiaram para continuar essa viagem. Então, eu não tenho muito patrocinador, não. Não tem, né? Isso eu acho Teu trabalho. Porque eles não acreditam muito. Quando eu saí daqui falando que ia para o Quirguistão, todo mundo falava, você vai para o Quirguistão com essa moto, né? E 7 anos depois... aonde que é isso? Né? E onde é que é isso com uma moto, né? Mas... E a tua foto com o Pelé? Bom, minha foto com o Pelé é assim. Quando eu comecei as minhas viagens pelo continente africano, o Pelé era o rei, né? O Pelé parou guerras, né, na África. E todo mundo conhecia o Pelé. E quando você fala que é brasileiro, a primeira ligação é com futebol, até hoje, né? Hoje são outros nomes, mas naquela época era Pelé. E na minha segunda travessia, um amigo fotógrafo tinha uma foto dele com o Pelé. E ele falou, Toco, eu vou te dar uma força. E ele pegou, me montou uma foto que ele tinha com o Pelé e botou meu rosto ali com o Pelé. E naquela época. E foi muito legal, assim, porque eu levei essas fotos impressas e isso abriu muitas portas. Sabe quem eu sou? No continente africano. Olha aqui, ó, com quem eu tirei foto. O cara, Pelé. É amigo do Pelé. Daí abre portas às vezes. Exato. Agora, quem quiser conhecer um pouco mais da tua história, eu sei que tu criou um aplicativo em que a pessoa assina anualmente, né, mensal, e tem direito a conhecer toda a sua história. É isso, como funciona e de onde surgiu a ideia do aplicativo? O que acontece? Como eu te falei, eu viajei minha vida inteira, eu nunca fiz marketing dessas viagens, eu nunca divulguei essas viagens, são muitas histórias. E eu acho que agora, né, fazendo 60 anos, eu saí do Brasil nessa viagem de volta ao mundo de moto com 53, estou voltando com 60 anos. Quando eu estava saindo da Ucrânia, eu pensei assim, cara, eu tenho muito material, eu carrego todo esse material comigo na moto, eu tenho 35 terabytes em HDs de toda a história da minha vida. Eu falei, eu tenho que contar isso, eu não vou conseguir parar para escrever um livro. Né? E eu falei, mas eu sei contar a história, eu tenho tudo aqui, por que eu não começar a parar nos lugares, contar essas histórias e ilustrar com o que eu tenho de material? Então eu já comecei a pensar, vai ser um livro em movimento. Eu vou parar no lugar, conto uma história sobre uma outra viagem com um fundo, né, com o segundo plano de um lugar que eu estou passando. E aí comecei a desenvolver isso, eu falei, eu não quero isso numa plataforma do YouTube, eu não quero isso no Instagram, porque essas plataformas você está refém. Além de eles cobrarem 40% do que você arrecada, um dia eles podem te banir, você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Então eu contatei uma empresa aqui de Joinville, a Webic, e falei assim, eles desenvolvem aplicativos para cursos. E eu falei, olha, eu estou pensando em fazer um aplicativo, um Tocoflix, que eu vou montar a história cronológica da minha vida numa primeira temporada, em 40 capítulos, e eles compraram essa ideia e a gente começou em 8 meses a desenvolver esse aplicativo para ele ser totalmente administrado e que as pessoas possam baixar, possam fazer o download no seu celular, tanto nas lojas Apple como na Google Play, e desenvolvemos tudo isso e virou o que? A minha forma hoje de me capitalizar, eu cobro uma assinatura de R$80 anual ou 60 semestral, a pessoa baixa o aplicativo e toda terça-feira tem um capítulo novo no ar, já está no 4º capítulo e eu vou contando todas essas histórias que eu estou falando para vocês aqui em capítulos de 10, de 15, de 30 minutos e você está com ele no seu celular, né? Toda terça-feira você recebe ali uma notificação, opa, tem capítulo novo do Toco no ar, deixa eu ver. E a segunda temporada, que vai estrear em breve, é a viagem de volta ao mundo. Essa aí. De moto. E o pessoal, para acessar as tuas redes sociais,
Qual a rede? Assim, Tocolenzi, Tocolenzi, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube. E quando você acessa o Instagram, no link da bio, você clicou ali, você já vai diretamente para a loja do aplicativo. Você pode baixar o aplicativo, navegar pelas minhas viagens que estão ali, e se você quiser assinar o livro, aí você entra nos capítulos e assina o livro. Bom, o vídeo-livro. Vídeo-livro. Nós teríamos aqui 3 horas, né, 10 horas falando sobre as suas viagens, que são fantásticas. Mas acho que nós não podemos encerrar esse programa, né, essa participação tão especial tua, obrigado mais uma vez ao Alexandre Guerra, né, que já entrevistei, né, Augusto Ferioli também, sem que tu dê um conselho àquela pessoa que talvez esteja em casa ou pense em aposentar ou quer dar um up na vida, ou talvez a mesma, né, a questão da meia-idade, quando chega na meia-idade, o que eu vou fazer da vida? Qual o conselho para quem não fez nada ainda desse tipo de situação? Não fez nenhuma expedição, está em casa olhando televisão, qual que é a vantagem dele sair do sofá e fazer uma expedição ou não sair? Interessante essa sua pergunta, porque durante esses anos viajando eu recebi muitas mensagens exatamente, né, vamos dizer, dos mais 60, da boa idade, né, e falando assim, olha, você está me incentivando. Para mim, as pessoas trabalham a vida inteira para se aposentar e depois começar a curtir a vida. Só que às vezes você está num momento da tua vida que você já tem, né, problemas de saúde e várias dessas pessoas entram em contato falando assim, você está me incentivando, né? A gente vê a tua dificuldade, eu tenho prótese na perna, eu tenho dificuldade financeira, eu tenho todas essas limitações, mas a principal limitação que eu não tenho está aqui na minha cabeça, né? Que é sempre continuar e fazer os projetos. E eu passo exatamente essa mensagem, né? A gente tem muito medo de começar uma história, mas a partir do momento que você começa, cara, você vê como que era simples, por que eu não fiz isso antes? Então é isso, né? Se você tem um sonho, não precisa ser um sonho, né? Os meus sonhos são, eles foram se tornando grandiosos porque eu comecei a viajar pelo mundo, mas eu acredito que qualquer viagem, de qualquer forma, de 200 quilômetros, de 3 dias fora, você já começa... A pé, bicicleta, moto... O que for, né? Fuca. O que for, não importa. Qualquer viagem começa, né, a abrir a sua mente para o mundo e conhecer as pessoas. Esse é o recado. No Compensados Lajado, também nosso parceiro, Preto Materiais de Construção, um grande abraço. Êxitos Brindes, Ferros Castro também patrocina, acredita nesse programa. Toyotec, e este programa depois vai estar na íntegra também, nosso parceiro aqui do Elton, a RDK, né, espalhada aí por grande parte do Brasil. RDK também, um grande abraço. Toco, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo aqui, né, nesse humilde podcast, contar um pouco da tua história, que é grandiosa. Eu que agradeço e espero que essas histórias inspirem, né, as pessoas. Muito obrigado. É verdade. Gostou da história? Compartilha, se inscreva no canal, né? Escreve ali, né? Mande para quem você acha que pode ser útil, né? Olha, eu tenho meu pai, tenho um amigo, tem alguém que está muito parado. Cara, dá para fazer. Não precisa ser 80 expedições pelo mundo. Pode ser uma, mas que conte essa uma para o resto da sua vida, né? O que não dá para ficar parado, né, Toco? Não dá. Exatamente. Eu acho que se você perguntar para as pessoas, sempre as melhores memórias estão nas viagens. Isso aí. Verdade. Nos desafios, né? Exatamente. Mas Gegênio falou quanto perrengue tu passou, quanta dificuldade, né? Quantas vezes deve ter pensado em desistir, né? Mas isso tem todo nas redes sociais dele, assina lá, inclusive, né? Faz bem. Bom, quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui conosco no meu podcast? Bom, aí tem que acompanhar este programa maravilhoso, né? Não porque é nosso, né? Mas é muito bom aqui do Eu Podcast.